Segundo o IBGE, atualmente a expectativa de vida do brasileiro é de 75,5 anos. Para você ter uma ideia, 25 anos atrás era de 70 anos e a projeção até 2050 é para mais de 80 anos. Ou seja, a população está envelhecendo e a gente vai saber hoje qual o impacto da população longeva no mercado de trabalho. Eu estou aqui com meu amigo, meu convidado querido, Morris Litvak, ele que é fundador e CEO da Maturi. Tudo bem, Morris? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, obrigada por ter vindo. Obrigado você Vamos fazer pelo um convite. cheers aqui com a canequinha do café. Saúde. Morris, seguinte, para começar, vamos falar um pouquinho de você? Vamos. Como é que veio a ideia de você começar a trabalhar com esse público maduro? Foi uma junção de fatores que, na verdade, foi meio que sem querer, né? Eu sou engenheiro de software, sempre trabalhei com tecnologia e nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu tive uma empresa com meu pai de sistemas, de reservas de hotéis e tal, e a gente vendeu essa empresa em 2012 e foi aí que as coisas começaram a se desenhar, porque em 2011 eu fiz um trabalho voluntário numa casa de repouso, ou uma ILPI, né, como se fala hoje em dia, que eu gostei muito. Como é que é? Lá de permanência? ILPI Longa permanência. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Isso aí. Não se fala mais asilo, nem não se fala casa de mais. repouso. Que foi uma coisa também sem querer, assim. Eu sempre quis fazer trabalho voluntário. Aí procurei até achar uma organização que depois de eu fazer ali um treinamento, eles falaram, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, trabalhar com criança, né? Primeira coisa que vinha à cabeça. Aí eles falaram, legal, mas criança a gente atende nesse lugar ali que é longe, na comunidade, não sei o quê, e a gente tem essa instituição para idosos, que fica perto mais ou menos de onde você mora, que precisa de voluntário lá para ajudar eles a mexer no computador, usar a internet, você não quer ver o que você acha? Aí eu fui, adorei, e aí eu fiquei quase um ano indo todo sábado lá, porque mais do que ajudar eles a mexer no computador, entrar na internet, eu conversava muito com eles, que não tinham muita atividade no fim de semana, teoricamente eu recebia visita de família, mas não recebiam, ficavam sozinhos e adoravam conversar comigo porque era uma pessoa de fora. E tinha histórias de vida incríveis, né? E aí aquilo já começou, né, a plantar uma sementinha em mim. Então foi isso em 2011, desde 2012 veio a vinda da empresa, aí toda aquela mudança, e aí a empresa, que era uma empresa familiar pequena, mudou muito, dobrou de tamanho, mudou as pessoas, a gestão. E aí eu vi que eu não estava me conectando com aquele ambiente mais corporativo, de competição, de puxar saco do chefe, de puxar o tapete do outro. E aí eu percebi que não era só o dinheiro que me movia, que precisava de algo mais. E aí em 2013 faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi minha grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos. Quando ela faleceu ela tinha 91, mas aí eu pensei muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto. Ela tá super bem quando estava trabalhando até os 82. Ela parou de trabalhar por causa de uma queda. A queda em si ela não quebrou nada, mas ela resolveu parar de trabalhar meio que de uma hora para outra. Aí sim que a saúde dela decaiu muito rápido. E aí eu comecei a me interessar, estava buscando uma coisa com mais propósito, estudando empreendedorismo social. E aí eu falei, né, acho que esse é um assunto interessante. Comecei a estudar, vi que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais acelerada, pouco se falava sobre isso. E aí eu comecei a não só pesquisar, mas participar de eventos, conversar com pessoas e ver que, para esse público, a falta de trabalho era uma dor, porque apesar de a gente estar vivendo mais, as pessoas sofriam dificuldade por causa da idade de se manter no mercado de trabalho, né? E foi assim que comecei a pesquisar e ver que ninguém estava olhando para isso, que tinha oportunidade ali tanto de negócio como de impacto social. Principalmente pelo preconceito, né? É muito difícil a empresa manter pessoas acima de 50, 60 anos, né, Morris? Foi aí que eu descobri que tinha esse preconceito, né? Porque aí eu comecei a ver pessoas muito mais jovens que minha avó, nem aposentadas ainda, mas ficando deprimidas e adoecendo pela falta de trabalho. Eu falei, não é possível. Deixa eu perguntar para as empresas. E aí eu ia falar com algumas empresas, profissionais de RH e tal. E aí, tem um problema contratar uma pessoa com mais de 50 anos aí? Não, imagina, problema nenhum. Que bom. Aí perguntava, e aí, quantos 50 a mais então você contratou no último ano? Que é aquele silêncio, né? 0. E aí eu percebi que tinha um preconceito velado, mas que ainda até hoje é muito forte, né? Mas hoje se fala mais disso, que é o etarismo, idadismo, preconceito etário, que no mercado de trabalho... Na nossa cultura, ele ainda é muito forte, né? Mas no mercado de trabalho ainda é pior.
especialmente para as mulheres que começam até mais cedo. Vocês, inclusive, já fizeram uma parceria com a Ernst Young para saber como que as empresas estão lidando com isso, né? Se elas realmente estão contratando ou não. O que vocês obtiveram dessas pesquisas? A gente lançou 2 estudos com eles, um em 2022 e um em 2023. Em 2022 a gente pesquisou mais de 100 empresas de grande e médio porte no Brasil para entender a pergunta que a gente queria responder com essa pesquisa era por que os 50 mais não são considerados numa força de trabalho que envelhece. E aí a gente entendeu ali pelas respostas que sim, as empresas são etaristas, elas sabem disso, admitem, estão olhando para isso já, sabem que essa é uma questão que vai afetar o negócio, mas não é prioridade. Dizem que vão daqui a 3 anos começar a olhar para isso, fazer algo de fato a respeito, e que isso é uma questão do RH, mas não só, e que muitas vezes o empecilho para esse assunto evoluir é a própria liderança, que por sua vez muitas vezes é 50 mais também. Né? Ah, que contradição, hein? Pois é, que a liderança fala, não, temos que contratar jovem e tal, a gente ainda vê isso muito comum. Então, tem essas questões, né, que a gente viu, né, que em números o que a gente vê na prática acontecendo, e aí em 2023 a gente pesquisou os matures, a gente cruzou dados de quase 5 mil pessoas cadastradas na nossa base, para entender o que eles estavam buscando, e bater isso versus o que as empresas falam e fazem, né? E aí mostrou ali que mais de 90% deles estão procurando emprego, que eles se sentem preparados, atualizados, mas que o grande desafio deles, a dificuldade é a idade mesmo, que eles sofrem o etarismo, né? E aí isso também mostra esse desafio de mostrar para eles outros caminhos que não só o emprego. Mas é isso, eles se sentem preparados, mas eles não conseguem entrar no mercado de trabalho, enquanto que as empresas sabem que existe isso, mas não estão fazendo nada a respeito. Então, falta um olhar estratégico, né, dar prioridade para o tema. E foram estudos muito bons, que estão inclusive disponíveis gratuitamente no nosso site, que dá um embasamento, dá insumo para as próprias pessoas nas empresas começarem a trabalhar o assunto a partir desses números, né? A informação é o que vai fazer a mudança, né? E aí esse assunto inclusive foi para a mídia, porque a gente lançou os 2 estudos no Maturifest, e aí a imprensa gosta muito, chegou aí até para o Jornal Nacional alguns desses números. Falando em mídia, Morris, antes você não via, por exemplo, uma mulher com o cabelo prateado, com o cabelo grisalho, apresentando um programa de TV, você não via em outdoors nas ruas, né? Isso não era presente na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente vê que aos passos de tartaruga isso tem mudado, né? É verdade, ainda passa de tartaruga, mas a gente vê um movimento aí que está atrasado, mas está acompanhando essa tendência, porque essa mudança demográfica, o envelhecimento populacional no Brasil, ele está muito acelerado, né? Então, tudo precisa se adaptar a isso, inclusive a mídia. E como é um assunto que está muito em pauta hoje em dia, o etarismo... Mundialmente, né? Mundialmente, e aqui a gente vê muitas pessoas levantando essa bandeira, principalmente mulheres, né? Agora, algumas campanhas, né, marcas... TV e tal, programas estão começando a entender que isso é importante porque tem um mercado prateado, né? Esse consumidor maduro que é gigantesco, só no Brasil já consome quase 2 trilhões de reais por ano, e se você não tem essas pessoas ali representadas, elas não vão consumir a sua marca, o seu conteúdo, então também tem uma questão de negócio, por isso que a gente fala que é estratégico o tema, né? Força de trabalho e o consumidor estão envelhecendo, então você precisa começar a trazer essa representatividade para conversar com essas pessoas, para entender as necessidades, saber se comunicar com eles. Então, não é porque são bonzinhos, é porque sabem que isso é negócio, mas ainda é pouco. Só que acho que vai aumentar bastante ainda nos próximos anos. O futuro é mature. Aliás, mature virou um adjetivo, né? A gente chama as pessoas de mature. Foi você que inventou. Eu criei o nome Mature Jobs, né? E aí começou na nossa comunidade as pessoas chamarem Mature, de uma forma bacana, com orgulho, né? E não especifica exatamente a idade, mas a gente sabe que é a pessoa madura. E aí a gente abraçou isso, é muito legal, né? Muito bem. E, Morris, quando você abriu ali a Mature, antes chamava Mature Jobs, né? Que você colocava as pessoas em contato com as empresas e aí fazia o match com as vagas. Sim. Só que depois você mudou de nome, ficou só Mature. Por que teve essa mudança? É legal falar disso, porque no começo, Mature Jobs, porque o foco era mais vagas mesmo, era uma plataforma de vagas para 50 mais. E logo começou a ter muita gente se cadastrando, a gente sempre teve
um volume de cadastros orgânico muito alto. Hoje já são mais de 200 mil pessoas no Brasil inteiro cadastradas, só que o número de vagas sempre foi muito baixo. No começo, mais ainda, né? Hoje a gente educa muitas empresas e tem mais abertura, mas ainda é um processo de mudança de cultura. Então, a gente percebeu que se a gente prometesse emprego para essa galera, ia frustrar a maior parte deles. Então, a gente precisava mostrar outros caminhos, como empreendedorismo e tal, e a gente falava meio que brincando, Natura é muito mais do que jobs, né, para que eles entendessem isso. E aí, conforme a nossa atuação também foi aumentando de fazer eventos, workshops, de falar de tecnologia, autoconhecimento, cada vez mais de empreendedorismo, e também para as empresas, mostrar que a gente não atuava só com essa parte de contratação, mas tinha treinamento, consultoria. Aí a gente mudou em 2020 o nome para Nature, para ficar uma coisa um pouco mais maior, né, de atuação. Mais amplo, você pode falar daí do que você quiser dentro desse universo, né? Dentro da questão profissional, a gente continua tendo a plataforma Nature Jobs, que as pessoas cadastram gratuitamente, vem as vagas, tem a Nature Academy hoje em dia que tem os cursos, e tem toda essa parte de treinamento, consultoria, eventos. Bom, você acha que a pessoa 50 a mais, quando ela empreende, é mais porque ela não conseguiu ser recolocada no mercado? Eu acho que na maior parte dos casos, sim. Porque a gente está falando de uma geração que teve uma educação voltada para o emprego, né? E isso é um desafio que a gente tem de abrir um pouco a cabeça dessas pessoas para olharem além do emprego CLT, formal, né, tradicional. E foram educados, inclusive, para ter, de preferência, o mesmo emprego a vida inteira, né? Era muito comum isso. Que é até uma coisa boa que eles têm hoje, em contraponto aos jovens da geração Z que ficam trocando de trabalho toda hora, né? Para as empresas, esse equilíbrio é bom. Mas o fato é que não tem emprego para todo mundo, 50 a mais, não tem nem para o jovem. E não vai ter, não só pelo preconceito etário ou questões econômicas, mas porque a dinâmica de trabalho está mudando. Então a gente leva muito essa mensagem para eles que, talvez seja mais fácil e talvez você ganhe mais trabalhando por conta própria. Então vamos entender o que é empreender, o que é trabalhar como freela, autônomo, consultor, se abrir para isso, porque você vai ter mais possibilidades dessa forma, mas muita gente ainda fica ali esperando uma vaga cair do céu, e aí fica difícil. Quando você fala de empreender, é interessante que a pessoa também coloque jovens na equipe, né? Ter essa intergeracionalidade, Sim, super, com certeza. Até porque tem, né, acho que, como eu falei, a maior parte talvez seja empreendedorismo por necessidade, mas vai ter muita gente ali que vai realizar um sonho empreendendo, né? De fazer uma coisa que gosta, transformar um hobby num negócio e tal. Mas não é simples, né? Pode ser até um empreendedor solo, mas quando a gente vê a coisa crescendo ou abrir um negócio, precisa de mais pessoas. E a gente prega muito isso do intergeracional, seja dentro das empresas, seja trabalhando por conta própria, né? Porque o jovem, ele tem essa coisa de ser nativo digital, de ser super conectado e lida, né, naturalmente com as tecnologias, redes sociais, que são coisas que hoje em dia são fundamentais. O Nature, como a gente fala, né? Ele tem a experiência de vida, ele tem os contatos, ele tem experiência profissional, ele tem mais, provavelmente, experiência para gestão, né? Mas eles podem aprender e ensinar muito uns com os outros. A gente fala da importância de ter essa abertura, inclusive humildade de saber que por mais que eu tenha que aprender, eu tenho muito para ensinar, inclusive com os jovens, e até ser gerido por pessoas mais jovens. Então, você tem mais chance de ter sucesso, tem estudos mostrando que equipes multigeracionais ou intergeracionais são mais criativas e mais produtivas, portanto mais inovadoras, a partir do momento que elas estão ali integradas, né, interagindo entre si. Não adianta estar cada um no canto. E também não pode deixar de se atualizar e jogar tudo na mão do jovem, né, com relação à tecnologia. Com certeza, tem que abraçar, eu falo muito. Dá uma olhadinha no Nature Academy. A tecnologia ela abre portas, ela não é uma barreira, ela, pelo contrário, ela é uma aliada, mas você tem que perder o medo e se jogar. Muito bem. Morris, tem uma situação aqui no Brasil que eu acho muito triste, porque tem muita gente que se aposenta, tem ali, né, o dinheiro da aposentadoria, do INSS, mas não basta para conseguir se manter. Tem, inclusive, uma pesquisa da Ambima que fala isso, né? Essa pesquisa mostra que 86% das pessoas dependem ali do INSS, mas também começam a fazer bicos, né? Muitas vezes fazem alguns trabalhos para complementar a renda, até mesmo porque às vezes tem que sustentar a família também, não é o filho que
que ajuda o idoso muitas Sim. vezes, né? Queria te ouvir sobre isso. A gente sabe que a maior parte das pessoas a aposentadoria não é suficiente, até porque a gente está vivendo mais, né? E a gente sabe os custos que são de remédio, de convênio médico, né? Do custo de vida como um todo. Conforme a gente vai ficando mais velho, tem coisas que ficam mais caras. E a aposentadoria ela não é suficiente para a maior parte das pessoas. A maior parte, né, recebe, sei lá, um salário mínimo e precisam continuar trabalhando, mas muitas vezes acho que a necessidade é, né, quase geral, mas muitas vezes as pessoas também querem se manter ativas, produtivas, passar a experiência para frente. Isso também traz saúde, né, isso traz relacionamentos, então é muito importante também. E hoje quem ainda não se aposentou sabe que vai demorar mais, cada vez mais para se aposentar, e para os jovens talvez, né, seja muito difícil ter uma aposentadoria se não fizer uma privada, né, uma coisa assim, porque os jovens trabalhando como PJ, freela e tal, não tem esse benefício, né? Então é algo que a gente vê que é fundamental a gente ter possibilidades de trabalho mais flexível para quem está aposentado continue trabalhando. A gente tem, por exemplo, no Japão, que é um país já super envelhecido, legislação sobre isso, que as empresas têm incentivo fiscal para contratar aposentados para trabalhar meio período. Aqui no Brasil não tem nada disso, mas em algum momento vai ter que ter. Até porque a gente passou por uma reforma da Previdência, mas vão ter outras, porque a gente continua aumentando a expectativa de vida, né? E não dá para ficar pagando aposentadoria por 30, 40 anos para as pessoas. Uhum. Ainda dentro dessa pesquisa, né, que se chama Raio-X do Investidor, da Ambima, fala que apenas 18% das pessoas pensam no que vai ser ali após a aposentadoria. Então, Pois essa é. questão da educação financeira, de você pensar no futuro, é muito necessário, né? Muito, super, é fundamental. A gente deveria ter educação financeira desde criança, né? E agora vivendo mais é ainda mais importante, porque no passado, quando foi criada a aposentadoria, as pessoas se aposentavam e logo morriam, né? Mas isso já faz muito tempo. Eu até brinco que quando eu conto a história da minha avó, que ela não se preparou para esse momento de parar, porque ninguém avisou ela que ela ia viver tanto, né? Quando ela nasceu no Brasil nos anos 20, a expectativa de vida era menos de 40 anos. E ela viveu até 91, né? Então, hoje a gente sabe que vai viver muito, né? Então a gente precisa se preparar, tem o tal do lifelong learning, se atualizar o tempo todo, e a questão financeira é fundamental. E outra coisa que a gente leva para as empresas é a importância justamente da empresa proporcionar para os colaboradores, antes deles se aposentarem, uma preparação para a aposentadoria ou pós-carreira, como a gente chama, que é a pessoa já ter um planejamento financeiro, um planejamento de vida. O que eu vou fazer quando eu sair? Porque as pessoas que estão no mundo corporativo, né, às vezes por décadas, na mesma empresa até, quando saem ficam completamente perdidas. De repente, de um dia para o outro, não tem mais aquela estrutura, aquelas pessoas, aquele trabalho. O crachá, né? Que é a questão crachá, do ego também. o status, né, que para o homem pesa muito. Uhum. Inclusive o homem tem muito esse círculo social em função do trabalho, né? E aí rola depressão, rola muito divórcio, até suicídio. Então é uma coisa muito forte porque cai o padrão de vida, porque a pessoa não vai ter mais o mesmo salário, e se não se prepara para isso é difícil mesmo. Então, quanto antes, melhor, né? Os especialistas falam, é sempre importante, qualquer momento, você começar um planejamento financeiro, mas quanto antes, melhor. Isso que você falou da sua avó, que ela não deixou de trabalhar, que era o que mantinha ela feliz ali, ativa, né? Você se sentir útil, se sentir ali em atividade é muito importante. E isso a gente vê naquele documentário que fala das Blue Zones, né? Sim. Sobre as comunidades mais longevas, né? Que tem no mundo. Foi um jornalista americano chamado Dan Buettner, e ele mapeou essas zonas, né? E essa questão está presente, que é você continuar em atividade, continuar trabalhando e tendo um propósito de vida. Se você não tem, você vai ladeira abaixo, né? Em Okinawa, no Japão, né, eles usam a palavra Ikigai, que é isso de você achar o seu propósito de vida, mas eles viram que tem essas coisas muito em comum entre essas Blue Zones no mundo, né? E essa coisa de viver em comunidade, de estar junto com os amigos, mais até do que família, né? Ter uma comunidade ali de amigos mesmo é muito importante, não ficar sozinho. Inclusive tem estudos mostrando que a solidão diminui não sei quantos anos na expectativa de vida, né? E a gente vivendo nessas cidades, né, muito
vivendo em apartamento e tal, a gente vê que muitas vezes os idosos ficam sozinhos porque a família não consegue estar perto e aí não tem outras pessoas. Então, é um problema sério. Então, toda a questão de se cuidar com relação à atividade física, nesses lugares eles caminham muito, né? Sobem ladeira, né? Sobem ladeira, então é uma coisa assim muito natural para eles desde sempre. A alimentação mais saudável, né? Isso, de ter um propósito, de, né, alguma coisa que faça você levantar todo dia, mesmo que você tenha 90 anos, você sabe que você vai ser útil para isso, você vai ajudar tal pessoa, não sei o quê, e você tem pessoas com quem você pode contar. Isso né, faz toda a diferença, tanto que está crescendo essa história de vilas de idosos, as pessoas irem morar juntas, né, quando envelhecem, que é uma mega tendência para isso, né? Nossa, você tirou assim, as palavras da minha boca, Morris. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Eu, particularmente, quando eu envelhecer, eu quero morar na presença de pessoas que estejam ali na mesma vibe que eu, né? E não ficar dentro da casa de algum familiar, dando trabalho, né? Você acha que essa mentalidade está mudando das pessoas? Eu acho que sim, né? Conforme a gente tem mais essa dimensão, né, de que a gente vai viver muito, mas que não dá para depender dos outros, sabe? Porque a gente está vendo mais, a gente está tendo menos filhos, né? A gente começa a se preparar e surgir todo um mercado, né, para dar conta disso, que as pessoas também se interessam. Eu também adoraria estar ali junto com pessoas que eu conheço, com amigos, não ficar dependendo de família, mas ter uma estrutura mínima ali, né, com qualidade de vida, com autonomia, né, que é muito importante. Eu acho que é o desejo de todo mundo. Agora tem que ver o quanto isso é viável quando a gente fala de um país tão desigual como o Brasil, né? Então, acho que isso tem que passar também muito por políticas públicas para que as pessoas também de baixa renda que envelhecem tenham um envelhecimento digno. E essa questão da solidão, né, que você falou, eu lembrei muito das vezes que eu participei do Maturi Fest, que é um evento anual da Maturi, que é incrível, gente, é um monte de palestras, tem oficinas, é demais. Você pode até contar mais um pouquinho aqui para o pessoal que está assistindo. Mas assim, conversando com as pessoas que participam, eles falam muito isso. Eu adoro vir aqui e encontrar gente, me sentir parte dessa comunidade. Sim. É ali que eles fazem networking, é ali que eles fazem muitas amizades, né? Fala pra gente um pouquinho sobre o Maturi Fest. Não, muito legal. Eu sou suspeito, né? A gente tá agora até no planejamento já do Maturi Fest 2024 e é uma coisa muito assim, a gente fica muito empolgado porque já vai ser a 7ª edição e a gente vê e tem relatos de pessoas que vêm falar pra gente, nossa, eu fui no Maturi Fest em tal ano e mudou minha vida. E é isso, é muito mais do que o conteúdo, que a gente faz uma super curadoria, né, que é muito bom, desde pessoas inspiradoras, artistas, especialistas, os painéis, palestras e também as oficinas práticas, né, que é um grande diferencial de botar a mão na massa, de aprender ferramentas e tal. A gente promove muito networking, não só no Maturi Fest, mas lá é o nosso maior evento, né? E essa conexão entre as pessoas é um diferencial, né? A gente chama de festival justamente por isso. Porque tem atividades simultâneas, tem a feirinha de empreendedores 50+, tem não sei o quê, e a gente promove, inclusive, tem um aplicativo para quem está assistindo online também poder se conectar com as pessoas, seja online, seja quem está presencial, mas no presencial a gente vê quanto isso faz diferença, as pessoas se conectam, pode ser para gerar negócios, parcerias ou só amizades, e já tem até histórias de vários casais que se formaram, que é muito legal, né? Então as pessoas estão mais abertas. Maturi Love? Maturi Lovers, que também, né, tem um potencial enorme aí, a gente até brinca sobre isso, mas as pessoas estão lá mais abertas, estão inspiradas pelo que estão ouvindo e tal, e se conectam, e isso realmente faz uma super diferença, é por isso que elas gostam tanto, porque não é só conteúdo, eu assisto e vou embora. Eu tô lá 2 dias inteiros me conectando com as pessoas, vejo que as pessoas estão na mesma fase, mesmos desafios que eu, então não estou sozinho. E se a gente se juntar, a gente pode fazer coisas incríveis juntos. Então essa é a ideia. E aí a gente tem os eventos menores, que são os Maturi Days, que a gente faz até fora de São Paulo, que também tem muito essa pegada. A gente faz até uma dinâmica de networking, porque é menos gente, dá para fazer ali uma coisa de grupos, que também funciona super bem. Sempre vem um monte de gente famosa, é muito legal. Já teve Ari Fontoura,
Quem mais? Solange Frazão, Luísa Brunet. Ano Fala passado teve alguns nomes aqui pra gente. Denise Fraga, Luísa Perissé, Marcelo Taz, já teve Tony Ramos, nossa, muita gente legal. Abílio Diniz já participou em 2020, a gente até fez uma homenagem para ele. Checo Aoki, vários nomes assim super legais, né, de artes, de empreendedorismo. E hoje a gente também chama as empresas para falar sobre diversidade etária, discutir o tema. Mas é muito inspirador, porque as pessoas, né, estão lá falando para aquele público que é 50 mais, mas que está ativo, que está sedento, contando histórias de vida incríveis. O que a gente espera para esse ano? Esse ano nosso desafio é sempre fazer melhor, né? Então a gente está planejando, já vamos para um lugar maior esse ano do que ano passado. Ano passado foram quase 1.000 pessoas presencialmente, né? Então, e ficou pequeno porque teve gente sentada no chão ali do Teatro da FECAP. Então, além do teatro caber mais gente, ter mais salas de oficinas. Então a gente vai continuar, vai aumentar as oficinas práticas que foram um sucesso ano passado, desde oficina de mudança de carreira até oficina de chat GPT, assim, né? Tudo. Instagram para negócio, WhatsApp Business, Canvas para validar ideias e por aí vai. Então a gente vai manter, vamos ver tudo que o pessoal mais gostou no ano passado, vai ter o aplicativo do evento de novo, na segunda quinzena de agosto. Tá bom, então ó, fique Logo, ligado logo vai aí ter. para saber as novidades. Nós, encerrando aqui, indo para os finalmente aqui do nosso bate-papo, como que você se imagina após os 60, 70, 80 anos? É uma boa pergunta, né? Mas eu me imagino ativo, trabalhando. Acho que, né, trabalhando com isso eu tenho a noção de que a vida é longa, mas a gente precisa se preparar, se cuidar. Então eu tento o máximo possível me cuidar fisicamente, né, fazer esporte, ter uma alimentação saudável, dormir bem, cultivar bons relacionamentos e procurar achar meios que eu continue trabalhando, né, talvez depois dos 60 diminuir o ritmo, mas nunca parar de trabalhar, porque eu gosto muito de me sentir útil, produtivo. Então eu espero que eu esteja bem, né, de saúde e com autonomia. É isso que eu mais quero, para continuar fazendo coisas. Se eu já estiver bem financeiramente, eu vou fazer trabalho voluntário, né, e sempre fazendo essas conexões, conhecendo gente nova. Quero estar quase tão ativo quanto estou hoje, entendeu? Não espero que seja muito diferente. Tem planos de expansão para o Nature? Com certeza. A gente está crescendo, graças a Deus, ano a ano, muito trabalho, mas a gente, para esse ano, está bem animado, bastante coisa está acontecendo. Estamos com a certificação Age Friendly, que está crescendo bastante também. E aí já estamos conversando com possíveis parceiros para começar a atuar na América Latina, em Portugal. Então, no futuro, assim, espero que o Nature seja um negócio grande, internacional, mas que eu esteja ali numa posição, né, mais para frente, mais de conselho, sei lá, né, não tá tão operacional como hoje, mas que seja um negócio que tenha um super impacto no Brasil inteiro e além. Muito bem. Bom, só tenho a te desejar, então, todo sucesso do mundo, Morris. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, que é maravilhoso, é muito lindo, é muito especial isso que ele faz. Obrigado, foi um prazer conversar com você e ter você também como amiga e parceira sim. Ao longo de toda a trajetória da Nature, né? Tô sempre presente lá, pessoal. Isso aí. Morris, para terminar, a perguntinha que eu sempre faço no final de cada entrevista. Quem que você indicaria para vir aqui tomar um café comigo? Um café? Olha, tem tanta gente legal para indicar, mas eu vou falar o nome de uma pessoa que é uma super parceira, que inclusive está sempre no Nature Fest com a gente, já indicou nomes e ela já mediou, por exemplo, o painel com a Luísa Brunet, com a Constanza Pascolato e por aí vai, que é a Andrea Bisker, que ela é uma 50+, ela tem 50 e poucos anos, não sei, e ela trabalha com futuro, ela vai agora para o South by Southwest, ela tem uma consultoria de tendências, e ela é uma pessoa mega conectada, super ativa e muito legal, assim, uma pessoa muito acessível, parceira que, assim, se você conseguir trazer ela, vai dar um papo ótimo, tenho certeza. Muito bem, já ó. Anota aí. Obrigada, Morris. Obrigado, adorei. Adorei. Até.